Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para começarmos a aula de hoje? Então, vamos dar início à nossa aula do dia 20 de setembro. Então, vamos começar a nossa aula. E vamos agora dar uma olhadinha no nosso calendário. Hoje é dia 20, segunda-feira do mês de setembro do ano de 2021. E esta semana nós vamos estar falando sobre o coronavírus. Olha só, então nós vamos estar estudando um pouquinho sobre esse tema, aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. E olha só, nós vamos estar estudando também essa semana sobre os cuidados, né? Quais são os cuidados necessários para que a gente possa evitar, na verdade, pegar esse vírus, né? Esse novo coronavírus, na verdade, identificar os cuidados, os sintomas, para a gente estar reafirmando, né? Todos os nossos conhecimentos, o que a gente sabe, né, sobre esse tema, sobre esse novo vírus, né, o coronavírus, os cuidados e sintomas. Então, acompanhe aí a leitura com a professora. O que é o coronavírus? Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. E quais são os sintomas da Covid-19? Bom, aqui nós temos os sintomas, febre, tosse, dificuldade para respirar. Então, esses aqui são alguns dos sintomas que quando a pessoa, né, estiver sentindo algum desses sintomas, procurar um médico o mais rápido, não é verdade? Bom, e aqui diz assim, ligue as imagens aos sintomas que elas representam. Então, olha aqui, febre, né? Você vai medir, você vai ligar aqui, no termômetro, né? Que é um instrumento utilizado para a gente medir, para a gente saber se está com febre, não é verdade? Tosse. Olha aqui, a imagem aqui do menininho tossindo. E aqui a dificuldade para respirar. Então, vocês vão ligar os sintomas às imagens correspondentes, combinado? Na atividade seguinte que vocês vão receber em casa, diz o seguinte: a luta contra o coronavírus continua. Então, veja aqui a charge abaixo e marque um X nas respostas certas. Olha só, aqui nós temos os planetas, Saturno, Mercúrio, Marte, Plutão. E aqui nós temos quem aqui? A Terra. A Terra tá aqui, né? Ela tá de máscara, na verdade, tá sofrendo, né? Com esse novo vírus, na verdade. Então, todos eles aqui, estão torcendo para que fique boa logo, na verdade, que se recupere. Aqui até está escrito, vai passar. Então, vamos fazer a leitura das questões. Lá na letra A, o quadradinho tem relação com o quê? O coronavírus, a dengue ou a zika? É fácil, né? O coronavírus, na verdade. Letra B, quem está do lado de fora do quarto são pessoas? São planetas do sistema solar ou são animais? São os planetas, na verdade. Plutão, Marte, Mercúrio. Essa não é difícil. Letra C. Os planetas estão desejando feliz aniversário, desejando boas férias ou desejando que a pandemia de coronavírus do planeta Terra passe logo. Essa é fácil, né? Letra D. Você tem seguido as recomendações para evitar o contágio do coronavírus? Sim, o tempo todo. Não, não preciso ou só lembro às vezes. E aí, você tem tomado cuidado? Tem se cuidado?
Lembre-se, seguir as recomendações é a melhor maneira de evitar o contágio pelo coronavírus. Então, a gente tem que sempre se cuidar, né? Não esquecer de usar máscara, sempre usar a máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento social, sempre estar se cuidando. E na nossa aula de PQVAE, nós vamos continuar falando sobre esse tema aqui, ó. Professores e alunos não são iguais, pais e filhos não são iguais, direitos e deveres dos alunos. Então, aqui tem algumas questões para a gente poder pensar. Vocês vão pensar sobre as suas metas estabelecidas. Vocês têm conseguido cumprir as metas, aquelas metas que a gente faz, né, para poder a gente ter uma boa convivência em casa, né, com as pessoas ao nosso redor? Então, você tem conseguido cumprir as metas que você estabelece? Foi fácil ou difícil cumprir a meta? Então, você vai pensar se você achou fácil, se você achou difícil. Como você se sentiu? Você acha que foi bom, né? Fazer o levantamento da meta, cumprir? Você acha que teve um bom resultado? E o que podemos fazer para ajudar você a cumprir a sua meta? Então, essas daqui são algumas questões para vocês pensarem, né? Para as metas que vocês têm levantado, né, e pensado em nossas aulas de PQVAE. E vocês vão receber essa atividade aqui, ó, sobre os direitos e deveres. Olha só. Então, aqui vocês vão marcar um X nos direitos que você tem e que estão sendo respeitados na sua escola. Marque um X. Então, mesmo que você não esteja ainda indo para a escola, você pode pensar nesses itens aqui, ó. O que você acha? Você tem, né, bons professores? Ter um lugar na sala de aula, estudar em ambiente limpo, ser respeitado em suas opiniões. Então, você acha que isso acontecia sim quando você estava na escola, presencialmente? E continuando aqui, pinte os deveres que você respeita. Você conserva a sala de aula e a escola sempre limpas? E também a sua casa, não só a escola, mas a casa, todos os ambientes que a gente tiver. Estuda com atenção, não falta às aulas. Então, vocês vão realizando a leitura e marcando os deveres que você respeita. Combinado? E seguindo com a nossa aula, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os direitos dos animais. Olha só. E nós já falamos em algumas de nossas aulas sobre a importância de não maltratar os animais, não é verdade? E esse tema nós vamos estar falando na nossa aula, sobre os direitos dos animais, respeitar e valorizar todas as formas de vida. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre esses direitos dos animais, não é verdade? Cuidando dos animais, respeitando os animais. Então, aqui tem algumas questões para a gente pensar um pouquinho. Você tem um animal de estimação? Pensa aí, você tem? Você cuida dele? É muita responsabilidade, não é verdade? Quando a gente tem um animalzinho de estimação, porque a gente tem que cuidar dele, não é verdade? Além da gente ter que cuidar, dar comida, água, dar banho, levar para passear, a gente tem que dar muito, muito, mas muito carinho e jamais maltratar os animais, não é verdade? E aqui os animais precisam de cuidado e carinho, sempre cuidando deles com muita responsabilidade. Você sabe o significado da palavra abandono? Pessoal, infelizmente isso acontece muito, né? Às vezes, né, os bichinhos são abandonados e isso é muito triste, não é verdade? Bom, seguindo aqui, os animais também têm direitos e é isso que nós vamos falar em nossa aula, não é verdade? Mas primeiro nós vamos observar aqui algumas imagens, ó. Olha só essa imagem, que linda, não é verdade? O menininho com seu cachorrinho, seu animal de estimação. Aqui a menininha com o coelho, a outra aqui com o gatinho. A gente ama muito os nossos animais de estimação, não é verdade? Eles merecem sim respeito e cuidado, não é verdade? E aqui tem um pouquinho sobre o texto, né? Todos os animais têm o mesmo direito à vida. Então, vamos fazer a leitura? Acompanhe aí com a professora.
Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. Nenhum animal deve ser maltratado. Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres em seu habitat. Então, além dos animais que são de estimação, a gente tem que lembrar dos animais selvagens, que têm o direito de serem livres e viver no seu lugarzinho, né? No seu habitat. O animal que o homem escolher para companheiro não deve nunca ser abandonado. Olha só, isso é muito importante. Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. Então, a gente tem que sempre preservar a vida dos animais. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. E o último, o homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. E é verdade, vocês, alunos, que são crianças hoje, futuros adultos de amanhã, já sabem, né? Que não devemos maltratar os animais, e sim cuidar deles com muita responsabilidade, com muito carinho, porque eles também têm direito à vida, não é verdade? E vocês vão receber aí um videozinho para vocês assistirem e apreciar e aproveitar, não é verdade? Sobre esses direitos dos animais, direito à vida, né? Os cuidados que a gente tem que ter com os animais, não é verdade? Bom, e na nossa atividade de matemática, vocês vão abrir o livro lá na página 14 até a página 17. Aqui na página 14, no número 1, vocês não vão precisar fazer, porque como vocês não estão indo para a escola, não tem como vocês fazerem o desenho, né, de vocês na sala de aula, né, o coleguinha que está sentado mais próximo de você. Então, não precisa fazer essa daí do número 1. Mas aí, vocês podem estar fazendo o número 2. No número 2, vocês vão ler as dicas e descobrir o nome de cada criança. Então, que são 3 crianças. Então, vou deixar o desafio. Vocês vão ler o desafio e vão responder. Bruno está à esquerda de Pedro, né? Bruno está à esquerda de Pedro. Então, a professora já deu a primeira dica do Bruno. Olha o Bruno aí. E o restante vocês vão ler e descobrir, combinado? Aqui no número 3, observe como os brinquedos estão organizados nas prateleiras. Depois escreva como você explicaria a um colega a localização dos patins. Então, você vai escrever aqui, ó, como você explicaria a localização dos patins aqui, ó. Como? Abaixo de que? Acima de que? Ao lado de que objeto, né? E aqui tem mais um desafio. Olha só. Ana, Enzo, Carlos, Diego e Edna moram em casas vizinhas. Trace um caminho que leve cada criança até a casa dela. Escolha uma cor diferente para cada caminho, seja criativo. Então, aqui tem as dicas, ó. Enzo mora na casa central. Então, o Enzo, você vai traçar um caminho, né, colorido até a casa central, que é a casa do Enzo. Combinado? Depois, Edna e Ana têm vizinhos em apenas um dos lados. Então, aqui, ó, a Edna, né, só tem vizinhos em apenas um dos lados. Olha aqui, ó, casa da Edna, casa da Ana, né, porque ela só tem vizinhos apenas de um lado e não do outro. Então, já deu para perceber, né, qual é a casa do Enzo, a casa da Edna, a casa da Ana, e o restante vocês vão ler e vão descobrir, combinado? E seguindo aí, lá na página 16 e 17, vocês vão observar aqui essas representações. Observe abaixo a planta de uma casa. Então, vocês vão olhar aqui e fazer o que se pede, né? Marque com X as representações das portas. Então, onde tiver uma porta, você vai lá e marca um X. Em seguida, complete a legenda de acordo com os números representados na planta. Então, número 1 aqui é o sofá, não é verdade? Então, você, ó, vai ver número 1, sofá. E o número 2, você olha lá e vê o que é o número 2 e escreve aqui. O número 3, número 4, assim por diante.
Escreva a localização do banheiro e da cozinha nessa planta. Então, você vai escrever aqui, banheiro. Escreva onde fica o banheiro. Onde fica o banheiro? Entre o quarto de chão azul e a cozinha. Aí aqui você escreve cozinha. Onde fica a cozinha? Fica entre o banheiro e a lavanderia. Certo? Letra D. Como você descreveria a localização da geladeira para alguém que está na porta da cozinha? Então, imagina que você está lá na porta da cozinha. Como você explicaria a posição da geladeira? Né? Olha à sua direita, por exemplo, você vai ver um fogão, a pia e a geladeira, ou a geladeira está ao lado da pia. Então, como você explicaria? Na página seguinte, observe a representação de um parque de diversões. Então, esse aqui é um parque de diversões. E aqui, ó, tá tudo escrito aqui, ó, tobogã, entrada e saída, barraca de sorvete. Então, tá tudo explicadinho aqui, né? Para vocês observarem. E aí, vocês vão fazer o que se pede. Complete a representação desenhando uma roda gigante entre a piscina e a bolinha de barcos Viking. Então, você vai desenhar lá uma roda gigante. Observando a barraca de pastel de frente, qual brinquedo você vê à direita? Então, imagine que você está aqui de frente. Qual você vai ver o brinquedo que está à direita? Piscina de bolinhas, né? Número 3. Desenhe seu quarto visto de cima. Depois coloque legenda em 5 móveis ou objetos que estiverem no desenho. Então, você vai desenhar o seu quarto visto de cima, como esse desenho aqui, ó. E aí, você vai fazer a legenda, assim como foi feito aqui. Por exemplo, o número 1 não é o sofá? Então, você vai colocar lá uma legenda. Número 1, imagina que seja a sua cama. O número 2, uma janela, por exemplo. Então, você vai fazer o seu desenho e completar a legenda de acordo com o seu desenho. Combinado? Qualquer dúvida é só enviar mensagem para a professora. Um grande abraço e até a próxima aula.